candidatos vão ter corte, né, específico para tirar algumas partes importantes, né? Por isso que criei um Instagram novo, onde os candidatos vai ter vários cortes das partes mais importantes da nossa entrevista. Então, o primeiro entrevistado é Rinaldo Soares, do Partido Novo. Então, se apresente com mais detalhes, Rinaldo. Então, pessoal, como o Lucas falou, primeiramente agradecer, Lucas, aí a oportunidade e parabenizar pelo trabalho. Meu nome é Rinaldo Soares, tenho 33 anos, trabalho como técnico em manutenção do celular e também, entre outras coisas, né? A gente faz o que é preciso, desde que não seja ilegal. Enfim, brevemente, pai da minha primeira filha biológica, mas já tenho uma de coração, que é minha enteada, e eu acho que é um pouco do meu resumo aí. Certo. A partir de qual momento você começou a gostar de política? Que momento específico do Brasil você disse, eita, esse momento eu tenho que entrar na política? Ou em que momento você começou a pesquisar também sobre política? Lucas, aí foi o seguinte, a história começou em 2016. Na verdade, quem me abriu os olhos, vou até dar o crédito a ele, é um amigo meu chamado Diego Davis. Então, assim, ele falava sempre esquerda e direita, eu não entendi o que era isso. Mas eu sempre fui do seguinte, sempre fui de pesquisar, de procurar saber, de me aprofundar sobre os assuntos. Aí ele começou a me explicar o que a esquerda defendia, o que a direita defendia. Eu disse, olha, epa, peraí, estou indo pelo caminho errado, estou me identificando mais com a direita aqui. Aí comecei a me aprofundar no assunto, desde então tomei gosto, e, enfim, 2016 para cá, fui me aprofundando. No final de 2017, a coisa ficou mais intensa, no modo positivo. Comecei, então, foi daí então que eu comecei a pesquisar sobre o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Comecei a me aprofundar sobre o que ele defendia, sobre o que, enfim, se realmente era alinhado com aquilo que eu já sabia que era o correto. Em 2000 no começo, no final de 2017, eu já comecei a vender camisas do então deputado Jair Messias. E, enfim, recebi vários xingamentos, mas faz parte do processo. Em 2018 participei ativamente da campanha dele, foi um dos braços direitos aqui na cidade de Gravatá. Não só eu, para não tomar o crédito sozinho, eu, como outros também que estiveram comigo, foi um grupo, mas eu posso bater no peito e falar que foi um orgulho para mim, né? Foi uma honra para mim participar daquela campanha que foi tão bonita de 2018. E em 2018 também me tornei líder do Grupo Direito de Gravatá, a liderança do Estado, em Recife, né, através do nosso presidente Matheus Henrique, eu quero até mandar um abraço para ele. E aqui em Gravatá eu sou o braço da direita, também criei o movimento Fora Lula, Gravatá, Pernambuco. E daí então, agora me tornei candidato a vereador daqui da cidade. Certo. E como foi essa aproximação com a direita de Pernambuco e a direita de Gravatá? Bom, aconteceu através de um antigo líder, né, Pitágoras, também vou mandar um abraço para ele. E com esse Pitágoras, a gente, em 2 minutos de conversa, já se entrosou bastante, uma coisa bem natural. E, para fazer um resumo, devido às correrias dele do dia a dia, não que ele não se mantenha ativo, mas devido às correrias dele, que é bem mais do que a minha, ele resolveu passar o bastão para mim, né? E, enfim, eu só tenho a agradecer por ele ter passado. É uma responsabilidade, mas é algo que eu me identifico, então aquilo que a gente gosta se torna prazeroso, não é verdade? Certo. E você entrou na política de 2022 também, com o apoio de Bolsonaro? Como foi para ele apoiar ele como presidente? Você entrou? Sim, sim, apoiei, com certeza, sim. Uma coisa que eu sempre digo, muitas pessoas gostam de me rotular, Rinaldo, você é bolsonarista. Eu, particularmente, não me identifico como bolsonarista, me identifico como de direita. Mas reconheço, sim, que nosso líder máximo da direita se chama Jair Messias Bolsonaro. A partir dele, foi criado todo esse movimento, fez a direita acordar, fez a direita, como é que eu posso dizer, sair da escuridão. Antigamente era praticamente um crime você falar que era de direita. Então, a partir do momento que nasceu essa liderança chamada Jair Messias Bolsonaro, e hoje ainda continua sendo ele, foi que as pessoas tomaram coragem de mostrar aquilo que elas defendiam. Então, assim, reconheço sim a liderança dele. Hoje, eu posso falar que
se a gente sabe o nome dos ministros, a gente sabe o nome de muitos políticos por aí, é devido a ele. Então, todo o meu reconhecimento, gratidão, e, enfim, Jair Messias Bolsonaro realmente merece todo o reconhecimento pelo que fez e ainda faz pela direita. E esse crescimento da direita em Gravatar, o que é que você fala sobre o crescimento? Porque era muito difícil ter alguma passeata, carreata em apoio a algum presidente. E eu percebi que a direita, direita Gravatar, direita Pernambuco Gravatar, ela entrou bastante na política, ou seja, fazendo carreata, passeata, e isso em Gravatar não existia. E esse crescimento da direita, o que é que você atribui? Bom, Lucas, isso aí é devido ao seguinte, como sempre eu costumo dizer, a partir do momento que algumas pessoas se unem e se mostram, outras pessoas se sentem encorajadas a fazer o mesmo. Então, a tendência natural é haver esse crescimento. É uma coisa natural. As pessoas vão olhando, vão se identificando e vão vendo que realmente aquilo que a gente está fazendo está alinhado com as pautas que ele defende, mas sendo que não tinha ninguém com essa coragem de meter a cara, de mostrar mesmo e de enfrentar, né, de fazer esse enfrentamento à esquerda de uma forma explícita mesmo. E muitos, eu até entendo, perfeitamente se sentem desencorajados diante de tudo que vem acontecendo, né, que a gente vai falar ainda sobre isso, mas, assim, essa crescente, eu creio que seja devido a isso. Não só eu, como outros também, o próprio Rodolfo Silva, como outros, que vêm se, como é que eu posso dizer, deixando explícito aquilo que eles defendem, e outras pessoas vêm se espelhando e tomando, né, esse encorajamento também de fazer esse enfrentamento. Certo, Rinaldo. O que te motivou a entrar na política, disputar o cargo de vereador? Boa pergunta, excelente pergunta, na verdade. Eu posso falar que não é clichê, muita gente pensa que é clichê, pensa que enfim, é algo que não condiz com a realidade, mas de verdade, de todo o coração, eu não vejo um cargo político, um status de vereador ou algo do tipo. Eu entendo que minha missão de vida, como eu já vinha fazendo, desempenhando esse trabalho, é plantar a sementinha, é trazer esclarecimento àquelas pessoas que vivem na escuridão, é trazer uma conscientização política. Eu vejo hoje, eu converso com várias pessoas, e aí eu faço perguntas básicas sobre aborto. O que é que você acha? Ah, eu sou contra. Sobre liberação das drogas. Ah, eu sou contra. Ah, sobre ideologia de gênero. Ah, eu sou contra. Mas aí, quem você votou para presidente? No Larápio. Então, assim, é justamente esse papel que eu me encaixo, que eu vejo que eu me encaixo. É trazer esclarecimento, é mostrar às pessoas que tem que estar alinhado com aquilo que ele defende. Que o político é a representação dele. Ele vai olhar para o político e vai dizer, poxa, esse cara me representa, então por isso que eu vou depositar meu voto em confiança. Então, meu papel fundamental que eu vejo é esse. Não vejo essa como é que eu posso dizer, essa sede de poder pelo poder, ou um status de vereador. Mas diante da situação daqui de Gravatar, de não ter, ao meu ver, essa voz autêntica mesmo da direita, então me senti na obrigação de colocar meu nome à disposição. Diante de todo o cenário, hoje temos 15 vereadores, não temos um que represente nossas pautas. Um somente não temos. Então, assim, diante dessa situação, foi que eu resolvi colocar meu nome à disposição. Mas posso dizer com todo o coração, posso dizer com toda certeza no mundo, né, algo em relação a status, não estou aqui apenas do poder pelo poder, pouco estou me importando em relação ao resultado de urna, se vai ser positivo ou negativo. Para mim já está sendo muito positivo, porque se minha mensagem entre 10 pessoas chegar até uma, já será de grande valia. Com certeza será. Certo. E como foi essa ligação entre você e o Partido Novo? Houve algum partido também interessou em você para concorrer por outros partidos também? Sim, sim, houve interesse. Algumas pessoas me procuraram. Eu também, por ter essa ligação com o presidente Bolsonaro pelo PL, eu me senti na obrigação de ter uma reunião com o presidente anterior do partido aqui em Gravatar, mas no momento que eu vi que o partido aqui estava totalmente destoado daquilo que deveria defender, eu caí fora. A partir do momento que eu fiquei sabendo que o PL Gravatar iria apoiar um esquerdista, o atual gestor, então eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui?
entendeu? Então, é isso, não deu, assim, não era para ser dessa maneira, não era para ser dessa maneira. O PL era para estar alinhado às pautas, enfim, tudo de acordo com o que nosso presidente defende, mas infelizmente aqui em Gravatá tem essa situação, assim, é muito triste ver isso, mas diante desse fato, por isso que eu optei pelo Novo. Eu pesquisei sobre o partido, enfim, pessoas ligadas ao partido são meus amigos, como o presidente Marcelo Lins, quero até mandar também um abraço para ele, e assim, quando eu comecei a me aprofundar sobre o Novo, eu vi que era um partido que realmente estava alinhado, mais próximo com aquilo que eu defendo. Então, assim, eu posso dizer com toda a convicção do mundo que hoje o único partido verdadeiramente de direita aqui em Gravatá se chama Partido Novo. Essa é a realidade. Eu sei que alguns não vão gostar, mas eu estou aqui para falar o que tem que ser dito, e não falar o que as pessoas querem ouvir, né? Certo. Com esse crescimento da direita, principalmente em Gravatá, você acha que a direita pode eleger um vereador com a quantidade que o voto que Bolsonaro teve na cidade? Assim, Lucas, a eleição municipal, ela tem suas peculiaridades. O que é que acontece? Há ainda essa questão de voto e proximidade, que, assim, para mim é uma abominação. Porque se minha mãe fosse candidata e fosse de esquerda, eu não votaria nela. A direita tem que tomar essa consciência do seguinte, de que tudo começa aqui na base. Não adianta a gente eleger um presidente de direita, chegar em 2026, Bolsonaro se tornar elegível, a gente, enfim, fazer campanha para ele e tudo mais, se a gente não fazer a nossa parte aqui no município. É isso que o pessoal tem que entender. Eu converso com muitas pessoas, muitos dizem, poxa, eu sou de direita, mas eu vou votar no atual gestor, que é um esquerdista. Então você vê que é um paradoxo. Então, eu tento trazer essa clareza, dizer, poxa, cara, entende que aqui no município é a base de tudo. Se você vê, a esquerda é muito organizada. Ela investe pesadamente nas eleições municipais, porque ela sabe que dali pode sair um deputado estadual, um deputado federal, um senador e assim por diante. E caso ele mesmo não saia, ele vai apoiar alguém que seja da mesma linhagem que ele. Então, assim, as pessoas têm que entender que política municipal é tão importante quanto a nacional. A gente tem que focar aqui, ó, na base. Olavo de Carvalho falava muito isso. Ocupação de espaços. Então, como é que a gente vai ocupar os espaços se no nosso próprio município a gente não está fazendo nossa parte? Não tem lógica uma situação dessa. Não tem lógica alguma. Certo. E essa sua proximidade com Rodolfo Silva, como foi Aí, essa proximidade, as ideias dele? O que é que você acha das ideias de Rodolfo Silva? Rodolfo é um cara que ele ganhou minha admiração. Em 2020, eu até cheguei a sair candidato, de última hora assim, uma coisa que não foi organizada, algo do tipo, mas mesmo assim foi uma experiência excelente para mim, porque eu tive a honra, né, de conhecer de verdade quem era Rodolfo Silva, um cara de muita fé, um cara que realmente tem minha admiração, resiliente, muito, muito resiliente, bastante inteligente. Eu acho assim que se as pessoas realmente tivesse consciência da importância da política, realmente tivesse uma leitura política com clareza, tivesse fossem politizadas, com certeza, não haveria dúvidas que o prefeito hoje seria Rodolfo Silva. Eu falo isso não por estar no partido dele, mas eu estou no partido dele justamente por isso, por saber da capacidade dele, por saber que é uma pessoa aguerrida, inteligente, ter as melhores propostas, enfim, eu só tenho assim a agradecer. Eu já disse a ele já pessoalmente várias vezes. Ele realmente tem a admiração, principalmente em relação à fé que ele tem. Um cara bastante, ele tem uma intimidade com Deus que, enfim, é inexplicável. Então, só quem conversa com ele, só quem tem essa proximidade com ele, sabe realmente quem é Rodolfo Silva. Sei que também não vai agradar a todos. O próprio Jesus Cristo não agradou, ser perfeito. Imagine, enfim, humano, né? Então, mas o que eu posso dizer para ele é que, e para todos aqui sobre Rodolfo Silva, é que é um cara extremamente inteligente, extremamente capaz de governar essa cidade, e só tenho admiração, meu irmão, só tenho admiração. Não, me sobram adjetivos, enfim, mas ao mesmo tempo me faltam. O que eu queria dizer é ter algo que eu não consigo verbalizar. Certo, é isso mesmo. Nessa questão das redes sociais, você é bastante ativo e
E nessas questões de redes sociais, você gera, às vezes aparece algumas polêmicas. E, por Uhum. exemplo, a questão do PL juntar com os partidos da esquerda. Você foi muito bateu bastante, né, sobre essa tecla. E o que é que você acha nesse racha que aconteceu, né, nessas últimas notícias que saiu? Como você acha que o PL deveria agir em Gravatar? E o que é que aconteceu, assim, de fato? Você poderia contar? Então, Lucas, vê só. O que acontece é o seguinte: nem deveria eu estar fazendo conteúdo sobre o PL, algo do tipo. Ele deveria ser algo natural, eles estarem alinhados com aquilo que deveria estar, que é a lógica. Eu costumo dizer o seguinte: se tivesse uma inversão de papéis, se o atual prefeito fosse do PL, fosse um cara de direita, algum partido de esquerda apoiaria? Então, por que que um partido de direita está apoiando o atual gestor, que é um esquerdista? Não tem lógica. Sendo que a diferença é essa. Muitos, enfim, não têm coragem. Eu entendo também algumas situações, mas muitos não têm coragem de expor isso. E, enfim, sabem da verdade, mas não expõem. Então, eu me senti na obrigação, sim, de expor isso tudo. Fiz 3 vídeos com bastante visualizações sobre o assunto. Creio que um deles deve ter chegado ao presidente. E daí então começou todo esse rebuliço aqui em Gravatar. Não tem lógica alguma, não vejo lógica. Eu acho que qualquer pessoa sensata, uma pessoa de direita sensata, vai ver que aquilo que eu fiz, eu estava certo. Eu estava certo. E eu não vejo o PL como um partido inimigo. Se eu bati, é justamente para ele corrigir os erros. Se a gente tem um amigo e ele comete o erro, a gente vai passar a mão na cabeça dele ou vai botar ele contra a parede e dizer, meu irmão, ó, tu tá errado, faz dessa maneira aqui. Então, assim, fiz minha parte, fiz as denúncias. Bolsonaro teve aqui em Gravatar, ficou sabendo também de imediato, fiz questão também de que ele soubesse da situação aqui. Então, isso causou um desconforto, né? Em alguns, principalmente os mandatários do partido. E, sinceramente, eu não estou ligando em relação a isso. Estou aqui, como eu disse, para falar a verdade. Não estou aqui para falar bonitinho, para agradar os ouvidos de ninguém. Então, seria uma coisa óbvia. Tive algumas conversas com, então, agora ex-presidente do partido, Dr. Ito Pimentel. Discordamos em tudo, mas eu confesso que ele foi bastante cordial, ele foi educado, mas, enfim, outra liderança lá do partido já não houve essa mesma tratância. Então, é isso, eu apenas expus a verdade. Tanto é que muitas pessoas que estavam com essa situação presa na garganta, enfim, concordaram comigo, porque essa situação não só em Gravatá, não, em muitas cidades. Eu estou em vários grupos de lideranças aqui de Pernambuco, isso só não acontece aqui em Gravatá, não, pode ter certeza disso. Então, assim, eu vendo isso, vendo o errado, e ficar calado, então se a gente faz isso, vê o erro, tapa os olhos, a gente está se assemelhando às práticas da esquerda. Então, comigo não rola essa. Acho que quem me conhece um pouco sabe que eu sou de falar a verdade mesmo. Doa a quem doer. E como foi a emoção, né, de receber Bolsonaro em Gravatar, depois de muitos anos, né, que um ex-presidente visitar em Gravatar. E como foi essa experiência? Assim, eu acho que não houve nenhum presidente que chegou a visitar Gravatar. Assim, pelo que eu sei, não sei se essa informação é verídica mesmo, mas pelo meu conhecimento não houve nenhum. E sobre a sensação foi das melhores, das melhores. E assim, eu realmente, assim, no dia que o presidente Bolsonaro veio, eu imaginei que daria bastante gente, mas não como houve. Realmente, Gravatar representou muito, muito, muito mesmo. E, assim, foi um turbilhão de emoções, né? Ter o nosso representante máximo aqui em nossa cidade e ver que a cidade representou. Então, assim, foi indescritível, indescritível. Eu acho que essa palavra, eu acho que resume tudo. A festa realmente foi muito bonita. As pessoas compareceram em peso. Outra, só uma observação para irritar aquele esquerdista que está assistindo a gente agora. Dia de semana. Dia de semana. Então, assim, como eles gostam de falar, inelegível, inelegível, mas o inelegível está arrasta multidões. Enquanto um certo ladrão aí de 9 dedos não consegue juntar 2 gatos pingados.
Então, assim, mostra realmente quem é o presidente de fato. Muito bem. Agora vamos falar sobre a sua candidatura a vereador, né? Aham. E você acha que a internet ela vai ter um peso nas eleições municipais em Gravatá? Você que é bem ativo na internet, você ainda acha que vai ter aquela questão de pessoa comprar voto, vai ter influência, ou ainda a internet vai crescer um pouquinho? Qual a sua opinião? Bom, a internet ajudou bastante. Bastante, bastante, bastante mesmo. Tanto é que até o próprio presidente Bolsonaro, se não fosse a internet, ele não teria chegado onde chegou. Mas, assim, esse processo, quando se trata do interior, ele é um pouco mais lento. Ele é um pouco mais lento. Claro que diante enfim, do avanço da tecnologia, as coisas vêm melhorando em relação à direita, né? A internet para a direita ele é um parque de diversões. A direita realmente domina a internet. Mas, assim, ainda há, sim, com certeza, essas práticas aí da velha e má política, né? Principalmente se tratando do Nordeste, de interior, ainda há muito, com certeza há. Compra de votos, assistencialismo barato, pessoas que, enfim, candidatos ou vereadores de mandato que querem comprar, é, como é que eu posso dizer, criam uma dificuldade para vender a facilidade. É, eu vou assim, ser bem natural, porque se eu não for, não sou eu. Assim, ainda existe muito canalhas que pegam ainda uma ambulância, estampam uma foto assim, para levar aquela pessoa que está mais necessitada para um hospital. Para daí então ter aquele voto de gratidão. Ora, por que ele não cobra o poder executivo para disponibilizar ambulância suficiente para atender a população? Mas não, prefere fazer essa prática. Porque justamente gera aquele voto de gratidão. Criar dificuldade para vender a facilidade. Mas, voltando à pergunta ao Central, a internet, sim, ajudou muito, muito mesmo. Muito, sem sombra de dúvidas. Principalmente, assim, para quem se propõe, posso falar de mim, né? Mas é o grupo, no caso, meu grupo, o Grupo Partido Novo, se propõe a fazer uma política limpa, uma política moralizada, baseada em princípios e valores. Então, assim, ela realmente tem uma contribuição gigantesca, gigantesca. Então, se não fosse através dela, eu acho que, na minha concepção, a direita nem existia hoje em dia. Certo. Quem quiser fazer pergunta, pode realizar aqui nos comentários. Cíntia Almeida perguntou se a live vai ficar salva. Vai sim. E também vamos disponibilizar também como podcast no Spotify e também no YouTube. E se caso eleito, Rinaldo, qual as suas principais pautas que você vai fazer lá na Câmara Municipal de Vereadores? Bom, Lucas, como acho que todos já perceberam, eu sou um cara bastante ideológico, né? Então, assim, e o voto de vereador é um voto de representatividade. As pessoas votam através daquilo que elas se sentem representadas. Mas, enfim, falando sobre propostas, a primeira coisa que eu tenho que firmar um compromisso é combater qualquer tipo de pauta ideológica de esquerda que venha tentar ser implementada aqui na cidade. Então, assim, a gente viu recentemente o atual gestor aqui da cidade propagando o pronome neutro, por exemplo, o todes, que é uma aberração da língua portuguesa. Então, assim, muitas pessoas me questionaram, Aginaldo, isso é uma besteira. Uma coisa é você falando para um amigo em particular. Uma coisa totalmente diferente é quando um gestor público, uma autoridade pública, está falando para milhares de pessoas cujo ela tem autoridade de fala. Não só isso, não contente em relação a isso, também propagou pautas como ideologia de gênero, através das páginas oficiais da prefeitura. Então, assim, as pessoas às vezes me taxam, mas, Ginaldo, isso é loucura. Então, eu sou louco por combater o mal na raiz. Lucas, se a gente deixa isso daí se propagar, o que acontece? Isso chama um processo de normalização. As coisas vêm acontecendo, as pessoas não se revoltam e o processo vai avançando. Vai avançando. Eu coloquei uma coisinha ali. É o famoso assim, na linguagem popular, vai que cola. As pessoas não se revoltaram, então vamos intensificar ainda mais. Daqui a pouco está sendo ensinado ideologia de gênero dentro das escolas públicas. É isso que tende a acontecer. É você colocar seu filho na escola pública e está lá o professor dizendo que menina não nasce menina e menino não nasce menino. Nada contra a sexualidade alheia. Nada contra. Cada um com a sua. Eu não estou aqui para fiscalizar com o que cada pessoa faz entre quatro paredes, não. Jamais. Entendeu? Então, assim, merece respeito
com certeza, mas a partir do momento que isso vira militância, que quer que a gente engula seco, poxa, a gente tem que combater isso. Eu tenho certeza absoluta que 99% da população não concorda com o que eu estou falando. Tenho certeza disso, sendo que algumas não têm essa coragem de falar. E se eu não exponho isso, como é que fica a situação? Então, às vezes tem que ter uma pessoa que tem que dar a cara a tapa para outras pessoas e dizer, poxa, realmente isso aí está incorreto. Então, tem que ser para cima, tem que ir para o embate. A gente não pode deixar as coisas acontecer a Deus dará. Mas falando sobre proposta, também incluso na sua pergunta, Lucas, assim, eu sou um cara que eu sempre tive muita admiração pela segurança pública, né? Sempre tive bastante admiração. Tanto é que eu prestei alguns concursos, fiz concurso da Polícia Militar da Paraíba, fiquei na terceira turma, mas infelizmente não fui chamado. Fiz concurso também na Guarda Municipal de Cabo de Santo Agostinho, mas também não fui chamado. Mas, enfim, eu acho que segurança pública é um dos pilares centrais. Claro, não desmerecendo como é que eu posso dizer, os outros setores. Mas, enfim, falando sobre segurança pública, por exemplo, para você ter ideia, né? O Poder Municipal pode ter guardas municipais. Então, assim, por que a gente hoje não tem, por exemplo, uma central de monitoramento aqui em Gravatá com câmeras com inteligência artificial? Por quê? Porque dinheiro tem, com certeza tem. Para você ter ideia, São José dos Campos implementou esse sistema de monitoramento por inteligência artificial. Diminuiu em 70% o número de roubos, em 40% o número de homicídios. Para você ter ideia. Um simples sistema desse, que não custa esse dinheiro do mundo todo para ser implementado, veja o tamanho do peso que colocou na baixa da criminalidade. Então, assim, não só isso também, como a valorização dos guardas municipais. Aqui em Gravatá, a guarda municipal está totalmente desvalorizada. Só para você ter ideia, tem uma defasagem de 57,5% no salário, que não foi atualizado. Só para você ter ideia. Então, assim, não só outro, como falta de plano de carreira, a Guarda Municipal de Gravatá não tem falta de plano de carreira. Eu sei que muitos podem dizer assim, mas a Guarda Armada, isso. Mas a gente pode olhar lá na frente. Assim, vamos resolver logo esse problema aqui de base? Os guardas, que também são uma força de segurança pública, que até houve uma decisão, né, uma das últimas decisões do Poder Judiciário, que incluiu a Guarda Municipal no rol de segurança pública. Então, assim, vamos valorizar o pessoal, dar preparo para esse pessoal, criar o ROMU, que é uma das ostensivas municipais, trazer armamento de qualidade para esse pessoal. Para você ter ideia, a Guarda Municipal daqui de Gravatá, ela arrecadou 10 milhões em emplacamento nesses 2 anos de municipalização da Guarda. Para onde foi esse dinheiro? Por que não investiu na própria Guarda Municipal? A gente tem viaturas aqui sucateadas. Tem viaturas que estão trabalhando na reserva, no combustível, na reserva do combustível. Veja que coisa inimaginável. Para uma cidade que arrecadou em 4 anos mais de R$1 bilhão, para você ter ideia. Então, assim, tem outros problemas e que deveriam ser solucionados. Antes dessa questão de dar um equipamento suficiente para a Guarda Municipal, de fazer esse sistema de monitoramento, tem que tratar o problema na raiz. Então, assim, falta de dinheiro não é falta de vontade política de resolver o problema. É simplesmente isso. Então você é a favor a armamento para os guardas municipais? Porque hoje, né, aconteceu uma prisão de um criminoso, né, que estava assaltando no centro da cidade de Gravatá, e os guardas cumpriu, né, a questão da prisão, né, desse indivíduo. Eu fico imaginando, imagine um guarda, um criminoso, né, com a arma, e o policial, o guarda municipal, só com cacetete. Como vai proteger? Pois é, exatamente. Toda ajuda é bem-vinda. A Polícia Militar, a qual eu tenho bastante admiração, a polícia trabalha com força. Conheço vários policiais que são amigos meus. Mas assim, a polícia não é onipresente. Ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se você pode ter um reforço do município em relação à segurança pública,
de cuidar do bem maior do município, que são seus cidadãos, por que não? Por que não investir nas guardas? Que para mim já deveria ter mudado essa nomenclatura, deveria ser Polícia Municipal. Dar armamento, sim, com certeza, não é só pistola, não, tem que dar fuzil para a Guarda Municipal. Agora, claro, passando por todo um processo de treinamento, todo um processo de qualificação. Tem sim que tornar a Guarda Armada, tem que sim. Eu sei que tem algumas pessoas que concordam. Mas você já imaginou, você está sendo assaltado na rua e está ali um efetivo da Guarda Municipal e vai lá e inibe aquele crime. E aí? Então, assim, toda ajuda é bem-vinda. Eu converso até com os postos policiais e eles dizem, poxa, eu sou totalmente a favor. Quanto mais ajuda, melhor. Quem ganha com isso é a população. A segurança pública está entrelaçada em vários outros setores. Questão do turismo, por exemplo. Quem é que vai turistar numa cidade que tem um índice de criminalidade alto? Ninguém vai sair da sua casa para ficar inseguro. Então, assim, tem sim que ser valorizado. Tem que sim. Agora, como eu disse, se tratando da base. 57, grave esse número, 57,5% de defasagem da Guarda Municipal. Então, peraí. Dinheiro tem em caixa. Por que não valoriza esse pessoal? Por que não valoriza? Isso para mim tem não. Para mim, eu acho que é o seguinte, se não está valorizando, é outra. Fazem essa questão todinha e dizem assim, ó, trabalha quem quer. Se você for contra, o que é que faz? Transfere você para qualquer patrimônio. Durante o dia, você já deixa de receber o adicional noturno. Vai ter que se matar para fazer extra. Um extra também, que segundo informações que eu fiquei sabendo, é muito pequeno o valor. Então, assim, de toda forma, eles são efetivos, mas de toda forma estão abaixo do cabresto da prefeitura. Infelizmente é isso que acontece. Infelizmente é isso. Então, assim, por que não valorizar esses guerreiros? Os caras arriscam a vida todos os dias, em toda a sociedade. Qualquer um que faz parte da segurança pública tem esse risco da própria vida em prol da sociedade. Então vamos valorizar esse pessoal, vamos valorizar, vamos consertar primeiramente o que está errado lá na base e vamos depois aí, ó, chegar com equipamento, com treinamento, fazer com que ele se sinta valorizado e dar capacitação. E quem ganha com isso, repetindo novamente, é a população. Isso. Entrando na pergunta, né, Marcelo Lins fez uma pergunta que eu achei bastante interessante. Você uma pessoa, né, muito combatível. E qual vai ser, você acha, os atuais vereadores vão concordar esse seu jeito? Lembrando, né, que segundo a lei orgânica municipal, né, imprimir, fala sobre essa questão, né, que o vereador ele tem essa liberdade de falar. Você acha que você, uma pessoa muito combatível, vai ter essa liberdade? Assim, eu não vou deixar de ser quem eu sou, entendeu? Não, caso aconteça que, se for da vontade de Deus primeiramente, quero dizer aqui com clareza que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Se for da vontade dele, eu chegar até a Câmara de Vereadores de Gravatá, o meu perfil não vai mudar. Claro, vou tratar todo mundo com educação, com cordialidade. O próprio prefeito, vou ter que ter esse laço, questão de institucional, né? Essa proximidade institucional. Não tem como correr disso. Mas, assim, não vou esquecer as pautas que eu defendo. E vou ser uma pessoa de posição. Nem de oposição e nem de situação. De posição. Se o prefeito chega para mim e diz o seguinte, vai lá, voltando até o assunto que a gente estava falando sobre as guardas municipais. Poxa, eu estou com um projeto aqui de monitoração através de câmeras de inteligência artificial. Poxa, e aí? Vou lá, assino. Sem problema algum. Deixando claro aquilo que eu defendo. Deixando claro que eu sou que eu penso totalmente diferente. E minhas pautas, as pautas que eu defendo, é totalmente diferente daquilo que ele defende. Mas quando tiver algo que for benéfico para a população, por que não? Por que não? Então, assim, essa questão de ser combativo irá ser só potencializada. Você vê hoje vereador que não cumpre o papel básico, o feijão com arroz, que é fiscalizar e legislar. A gente tem um vereador atuante em relação a isso. Por que será? Não sei qual é o motivo, realmente não sei qual é o motivo. Mas o papel principal eles não estão cumprindo. Infelizmente, a prefeitura faz o que quer e não tem um vereador para fiscalizar. Um só vereador. Então, isso é o papel dele. Até concluir. Então, esse é o papel dele. Então, por que não está fiscalizando? Por que não está fiscalizando? Não consigo. Eu, sinceramente, não consigo. Eu, como cidadão comum, eu não consigo entender isso. Então, com certeza, olha, uma coisa pode esperar. Que
Se Gravatar não tem entre 15 vereadores, um vereador que fiscalize, caso for da vontade de Deus chegar lá, pode ter certeza que isso aí vai mudar. Vai ser fiscalização todo dia e toda hora. Não vai ter hora, nem dia, não vai ter feriado, não vai ter domingo, não vai ter nada. Não vai ter nada. Então, assim, tem que fazer jus ao salário que vai receber. Isso é o mínimo que o vereador tem que fazer. O mínimo do mínimo. Em relação até a outra pergunta que você falou, em relação a ter essa liberdade de parlar, né? É um parlamentar, é parlar, é falar, essa liberdade. A gente vive tempos sombrios hoje em dia, né? Tempos sombrios. Na minha opinião, a gente vive uma democracia camuflada. Camuflada. Porque, assim, uma democracia, como o próprio presidente da República disse, relativa. A gente está vendo deputados sendo presos por crime de opinião. Então, assim, não sei, eu, sinceramente, assim, se eu teria essa liberdade. A hora que eu vou falar, eu vou. Independentemente da consequência. Claro, com educação, mas tendo posição firme, como sempre fiz. A minha pegada não vai mudar. E as pessoas que estão me vendo hoje através da internet, que pensaram que quando eu chegar no Câmara de Vereadores, eu vou mudar, eu vou me render ao sistema, jamais. Jamais, jamais vou vender minha alma contra o cargo público. Jamais, jamais, jamais. A gente está aqui de passagem, Lucas. Então, assim, eu não vou vender minha alma, eu não vou jogar minha alma no inferno por conta de um cargo público, não. E vou falar a verdade, doa a quem doer. Eu não vou entrar numa Câmara de Vereadores para falar bonitinho, não. Eu vou falar o que tem que ser falado. Se vou criar inimigos, não sei. Vou tratar todos com cordialidade, mas falando a verdade e tendo posição. Certo. O que eu vejo na Câmara Municipal, né, em forma geral também, né, que eu já acompanhei a Câmara, algumas reuniões da Câmara Municipal de Gravatar e praticamente eles só colocam requerimento, mas não sabe o seu poder, né, de fiscalizar. E principalmente eu acho que, para mim, o vereador tem que fiscalizar, claro, mas principalmente criar leis que beneficiem a cidade. Não é uma lei genérica, que qualquer inteligência artificial você consegue fazer, mas entender os problemas de Gravatar e criar leis já é um pouco mais complicado, que eu acho que os atuais vereadores não têm essa capacidade de entender. Qual a sua opinião? Não, eu concordo plenamente. Eu já participei também de várias reuniões. Eu, sinceramente, hoje em dia não perco nem meu tempo. Porque o que a gente vê lá é sucessivas indicações de calçamento, de quebra-molas, de votos de aplauso. Enfim, coisas que não vou dizer que sejam, como é que eu posso dizer, inócuas. Mas assim, coisas desnecessárias. Por que não tratar no cerne do problema? Tá entendendo? Então, assim, para chegar ali. E outra, para quem já foi, sabe como é que funciona lá. Poxa, tá o seu colega de vereança lá, está na tribuna falando, enquanto outros estão conversando sem dar a menor atenção. Parece um colégio infantil. Então, assim, não levam, na minha opinião, não levam o trabalho a sério. Não levam o trabalho a sério. Então, assim, e como você bem falou, por que não tratar a questão na raiz? Por que não tratar? Eles sabem. Por exemplo, em Gravatar, falando em termos de economia, por exemplo. Poxa, o setor que mais emprega na cidade é a prefeitura. Como é que pode um negócio desse? Então, por que a prefeitura não vai lá e cria incentivo fiscal para atrair empresa? Que esse sim é o criador de emprego. Por que não deixa a cidade atrativa para atrair empresários aqui para a cidade? A partir do momento, Lucas, que chega uma fábrica aqui na cidade, gerando, sei lá, 300, 400 empregos, o que acontece? Aquela pessoa que está desempregada em casa e naquele momento se tornou empregada, está sendo remunerada, ela vai consumir na padaria. Então, assim, a padaria vai receber uma demanda maior e não vai conseguir suprir e vai ter que contratar mais uma pessoa. E aquela pessoa que ela contratou vai consumir mais na sapataria. E a sapataria vai contratar mais uma pessoa para suprir a demanda. E então, ó, isso é um ciclo chamado ciclo virtuoso. Eles sabem disso, eles sabem. Mas cadê a vontade política de resolver a situação? Não tem. Não tem nenhuma. Então, assim, prefere ficar camuflando com isso, com indicação disso, com indicação daquilo, ou estão fazendo aquele populismo barato, como eu disse, criando dificuldade para gerando dificuldade para ter a facilidade. Sabem da demanda da cidade, por exemplo, como eu disse, da situação da saúde aqui, uma falta de ambulância, algo do tipo. Por que não cobra o prefeito? Por que será? Qual o motivo de não cobrar o prefeito, que é o papel do vereador?
de trazer uma benfeitoria no prol coletivo, né? Do individual, não. O papel do vereador não é pagar conta de energia para ninguém, não. Não é dar cesta básica para ser ninguém, não. Não é pagar exame de vista para ser ninguém, não. É cobrar que o executivo faça seu papel e que trabalhe em prol do coletivo, não do individual. Certo. E você é uma pessoa que tem muito forte a questão da direita, né, a opinião da direita. Como você vai fiscalizar, caso eleito, as escolas para não entrar a questão da ideologia de gênero, principalmente na prefeitura? Como você Assim, vai Lucas, fazer isso? assim, eu costumo dizer o seguinte, que os pais têm um papel fundamental nisso. Os pais têm que procurar saber o que é que está acontecendo nas escolas. Eu faço minha parte, procuro saber o que é que está acontecendo nas escolas aqui em Gravatar, mas os pais são os primeiros interessados. Tem que saber o que é que está havendo lá, procurar se aprofundar, estar acompanhando ali a vida escolar dos seus filhos, para saber o que é que está acontecendo, se algo está acontecendo de errado ou não. Mas caso venha acontecer alguma tentativa de implementação, colocar isso na grade curricular ou algo do tipo, com certeza irei combater, sem sombra de dúvidas, irei expor isso daí. Porque, como eu disse, eu tenho certeza que 99% da população não concorda com isso. E dizendo mais uma vez, para ficar claro, que as pessoas, principalmente essa esquerda maldita, gosta de confundir tudo. Eu não estou aqui falando sobre sexualidade alheia, não. Cada um tem a sua e que Deus abençoe. A salvação é individual. Temos o livre-arbítrio, cada um faz o que bem entender. Eu tenho vários amigos que são homossexuais, várias amigas lésbicas, e cada um faz o que bem entender. Agora, a partir de então, e você querer implementar uma situação, mexer com a inocência das crianças, aí a situação muda. É você chegar numa criança e dizer, olha, poxa, menino não nasce menina e menino não nasce menino. Peraí, o que é que está acontecendo nesse mundo? Então, assim, eu sou louco por me revoltar em relação a isso. Então, a primeira obrigação são dos pais. Os pais têm que acompanhar a vida escolar do filho, saber o que está acontecendo. Deixar de pegar o celular, estar ali mexendo, se dar a menor atenção para o filho e saber o que está acontecendo nas escolas. A partir de então, se houver, como eu estava mencionei anteriormente, esse processo de normalização. Vai aos poucos. Vai aos poucos. Isso aqui é normal, isso aqui é normal, isso aqui é normal, e você vai, deixando. Daqui a pouco estão nas escolas públicas. Não estou aqui afirmando que há aqui em Gravatar. Eu também não estou afirmando que não há. Eu estou dizendo o seguinte, que começa assim, ó. Isso é uma situação que vem se escalonando. E as pessoas vão achando normal e as coisas vão acontecendo. Então os pais têm que ficar vigilantes em relação aos seus filhos. Perguntar o que foi que o professor falou. Tem muitos professores que, porque eles estarem no papel de liderança ali na sala de aula, se acham no poder de falar o que bem entender, de impor aquilo que eles pensam sobre determinado assunto para os alunos. E não, escola não é lugar de aprender sobre ideologia de gênero, não. Escola é lugar de aprender ciência, matemática, física, português e assim diante. É dali sair um cidadão. E quando ele tiver ter o seu próprio domínio, ser de maior de idade, enfim, ter sua independência, aí ele pode ser o que ele bem entender. E ninguém está nem aí, não, em relação a isso, não. As pessoas gostam de taxar a direita como isso, como homofóbico, taxista, racista, e não tem nada a ver. A gente é a favor da liberdade individual. E cada um que faça o que bem entender. Ela só não veio impor isso e jogar isso na inocência das crianças. Não dá para a gente ver isso. Não dá para a gente ver tudo e achar que tudo é normal. Isso não existe. Não existe. Então, se a gente não combater de agora, sem deixar isso florescer, as coisas só tendem a piorar. Então, é por isso que as pessoas falam, mas tu é muito incisivo, desse jeito vai afastar algumas pessoas e tudo mais. É como eu digo. O meu diferencial, para muitos por aí, é que eu não estou preocupado com o resultado final de urna. Eu falarei a verdade, independente de qualquer coisa. Doa a quem doer. E a primeiro momento pode até achar um pouco em tom de arrogância. Não é arrogância. É que às vezes a gente precisa do soco da realidade para se alertar para a vida. Para se alertar para a vida. É melhor o soco da verdade ou o beijo adocicado e passar a mão na cabeça e dizer, poxa, tu tá certo. Não, pô. A gente tem que combater. Chega disso. Chega, a gente tá vendo que tudo que está acontecendo aí, de modo geral, na situação do país, de modo federal, o que está acontecendo? Vai deixar isso acontecer? Vai deixar isso se escalonar ainda mais? A gente tem que combater, Lucas. A gente tem que combater. A gente não pode ver isso, ficar calado, ficar inerte, não. Se a gente ficar inerte, a gente está compactuando com tudo que está acontecendo. A gente está compactuando com tudo que está acontecendo. Então, assim,
Se ser louco é ser um cara combativo, que realmente vai para cima, pronto, então me taxe como louco. Me taxe como louco, que não tem nenhum problema em relação a isso, não. É. Mais uma pergunta, né? Kika Soares perguntou sobre a sua opinião desses candidatos, né, que elege em grandes coligação e já entra, e quando elege, né, ele já entra devendo favores. Qual a sua Excelente opinião? pergunta. Excelente pergunta aí, Kera. Minha opinião, eu acho que é o que todo mundo acha. Você já entra já loteando a prefeitura. Então, você já entra devendo favores. O que foi que aconteceu nessa última campanha de 2020, no caso? O atual prefeito entrou com uma turma que queria derrubar o anterior. Eu gosto de dar nome aos bois. O Joaquim Neto, queria derrubar o Joaquim Neto. E fez um grupo lá, juntou todo mundo e disse, não, beleza, vamos derrubar a pessoa. Então, loteou a prefeitura dali. Já começou a lotear a prefeitura. A partir do momento que você toma essa prática, você perde sua autonomia. Você perde totalmente sua autonomia. Tanto é que muitos falam por aí que o padre não governa nada aqui. Quem governa são os outros. É o grupo político. Porque perdem a autonomia. Porque as pessoas, esses grupos políticos, têm raiva de Rodolfo. Porque Rodolfo não compactua com isso. Não compactua com isso. Não vai chegar nesse toma lá da cá. Dizer, Rodolfo, eu vou te ajudar e tudo mais. Eu quero a Secretaria da Educação. Eu tenho certeza qual vai ser a pergunta dele. Vai para lá. Baixa de mim, demônio. Vai para lá. Então a gente não compactua com isso, não. Os cargos têm que ser ocupados, secretarias, por meritocracia, por capacidade técnica. Não é o que está vindo hoje em dia, né? Tem prefeituras por aí, e o prefeito está colocando uma própria mulher sem qualificação nenhuma em relação ao cargo, sei lá, tipo secretaria de obras, por aí. Em Gravatá não existe, não. Isso aí outras prefeituras por aí. Então, assim, você vê que a coisa está meio louca. A coisa está meio louca. Então, loteou a prefeitura, perde totalmente a autonomia. Quem vai governar não vai ser você, não. Porque o cara vai chegar e dizer, olha, eu te ajudei, faz desse jeito aqui, qual a autonomia que você vai ter? Qual a moral que você vai ter? Você vai estar sentado na cadeira de prefeito sem poder exercer sua função. É praticamente isso. Mas o que seria Reinaldo Soares, caso eleito, num governo de Joselito ou também de Rodolfo Silva? Qual seria a sua atuação desses dois candidatos, ou outros candidatos também a prefeito de Gravatá? Assim, se fosse em casa, seria mais confortável, né? Se tivéssemos, como é que eu posso dizer, a sorte de um prefeito como Rodolfo Silva, com certeza seria bem mais fácil de desempenhar o meu papel. Eu tenho certeza que estaríamos alinhados em um só propósito. Mas, caso haja essa hipótese aí, enfim, que venha acontecer, de eu conseguir chegar lá e o atual prefeito se reeleger, como eu disse, a proximidade da gente vai ser institucional. Ele vai ser prefeito, eu vou ser vereador, e eu vou fazer minha parte e ele vai fazer a dele. Pautas que forem benéficas para a população, não algo superficial, não, algo que realmente venha trazer um benefício para a população, que eu veja que realmente vai trazer, com certeza eu vou assinar lá sem problema algum. Sem problema algum. Não vou apertar a mão e dizer, olha, poxa, a gente está junto, não, jamais. Porque ideologicamente ele é água e sou vinho. Não dá. Não dá. De maneira alguma. Mas em pautas que venham beneficiar a população, como eu disse, se ele chega com um projeto de trazer implementar uma economia liberal aqui na cidade, deixar Gravatá uma cidade atrativa para empresas aqui se implementar aqui na região, poxa, isso é interessante, então vamos lá, assim, sem problema algum. Sem problema algum. Como eu disse, eu serei de posição, nem de oposição e nem de situação. Eu serei de posição. Quando estiver errado, o cacete vai comer e vai ser daquele jeito, naquele sistema. E quando estiver certo, poxa, vamos lá, estamos juntos naquela pauta em foco. Simplesmente isso. Pronto. E a formação do seu gabinete, um exemplo, você foi eleito. E qual a sua formação dos gabinetes, das pessoas que vai lhe ajudar? Como vai ser? Porque normalmente os vereadores contratam pessoas da família, ou outro vereador combina com outro vereador, e você fica com essa família e você fica com outra. É o chamado nepotismo cruzado. Né? Isso. E como vai ser a sua formação do seu gabinete lá na Câmara dos Vereadores? Não vai ter nenhum dos meus familiares trabalhando comigo, não. Nenhum. Vou colocar pessoas assim, eu prefiro, Lucas, que tem uma tese comigo. Colocar pessoas da minha confiança e daí então qualificá-las.
para exercer o cargo, porque uma coisa que está em extinção são pessoas confiáveis, principalmente esse meio político. Então, eu prefiro pegar uma pessoa da minha confiança, colocar e ela se qualificar em relação àquela demanda que ela vai ter que suprir, do que colocar qualquer um que não tenha essa segurança, que não tenha essa confiança plena. Então, eu prefiro que seja dessa forma. Mas em relação a colocar algum familiar, jamais. Jamais, jamais, jamais. Não compactou com isso. Isso é nepotismo puro. E tem muita prefeitura por aí fazendo isso. Tem prefeitura por aí, por exemplo, colocando a própria esposa para exercer cargo em secretaria. Prefeitura por aí. Em Gravatá não tem isso, não. Prefeitura por aí. Então, assim, é isso. Não, é uma questão que tem muita coisa. Até tem muitas coisas também. E isso, para mim, a ilegalidade está explícita ali. E tem muita coisa que é legal, mas é imoral. É imoral, por exemplo, um vereador que já ganha tão bem aqui na cidade de Gravatá, que a gente não tem que ser hipócrita, assinar um aumento de salário. Não existe. Não existe de maneira alguma. Então, assim, eu não sei também a questão em relação a privilégio que o vereador tem. Tem coisas que, assim, eu vejo como necessário. Uma assessoria, sim, eu vejo como necessário uma assessoria. Mas tem coisas como eu vejo como privilégio. Então, assim, eu não sei, acesso a essas informações também é bastante difícil, mas eu posso também firmar um compromisso daqui, vai ficar registrado, vai ficar salvo, que qualquer tipo de privilégio, que eu entendo que seja privilégio, da minha parte, será aniquilado. Aniquilado. Eu prefiro que essa parte desse dinheiro, se for para voltar para casa, que seja revertido para outra coisa, mas que eu vou usar assim, para o meu pessoal, jamais. Jamais. Porque, como eu disse, tem coisas que são legais, mas são imorais. Como é a questão também do fundo partidário, que eu sou totalmente contra. É 4,9 bilhões de reais para investir em campanha de políticos. E outra, se ao menos você dissesse, não, eu quero que meu imposto seja revertido para a campanha de fulano. Não, você não escolhe. Por exemplo, o meu imposto está sendo revertido para a campanha de um petista. Veja que coisa louca. Então, assim, é como eu disse, tem coisas que são morais, mas não são legais. Aliás, que são legais, mas não são morais. Já estamos chegando ao final, né? Já passou muito rápido, já está chegando a 1 hora quase de entrevista. Quero agradecer a Davi Soares pela sua disponibilidade, né? Que vai ser candidato, né? Sim, sim. Pelo Partido Novo, do lado de Rodolfo Silva, candidato também a prefeito. E queria fazer as suas considerações finais, pode pedir voto, hoje é o primeiro dia de campanha. Então, sua mensagem final, Rodolfo, e pode pedir voto. E sua numeração. Então, pessoal, como eu costumo dizer, a guerra não será fácil. A gente lutar contra essas velhas raposas da política não será nada fácil. Principalmente quando a gente se propõe a fazer uma política limpa, honesta, moralizada, baseada em princípios e valores. Tem essa questão toda cultural ainda, de compra de votos. Infelizmente, ainda existe. Infelizmente. Mas a gente vai batalhar para mudar isso. Então, assim, eu não sou o mais inteligente, eu talvez não seja o mais preparado, não tenho experiência, também não quero ter experiência que muitos têm por aí para fazer o mal, mas de uma coisa vocês podem ter certeza. Eu não vendo minha alma por conta de um cargo público, não. Jamais venderei minha alma por conta de um cargo público. Os meus princípios e valores são inegociáveis. Não há dinheiro nesse mundo que compre, não. Não há dinheiro nesse mundo que compre. Não adianta vir me oferecer cargo em prefeitura. Renato, vai ganhar um carro para ganhar 15 mil reais. Não, não quero, não quero. Se for para vender meus princípios e valores, eu não quero. Então, assim, não há dinheiro nesse mundo que me compre. Estou indo com a cara e a coragem. A cara e a coragem mesmo. Sou um humilde patriota. Não tenho dinheiro para gastar em política. Mas, assim, eu tenho uma ferramenta muito, muito poderosa ao meu favor, que é a verdade. Tem até essa passagem na Bíblia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não esperem eu estar pegada, não. Vocês me conhecem da internet e mudar isso, caso seja um vereador, a pegada vai ser a mesma. E como o deputado Abimael diz, quem não quiser cair, que se deite. Porque o meu jeito, a minha essência, eu não vou mandar mudar de maneira alguma. De maneira alguma. Então, se alguém está pensando que eu vou cair na armadilha do inimigo, jamais. Então é isso, pessoal. Eu vou vir trazer essa política limpa. Não é de hoje que eu venho nessa pegada. E sei que a batalha é árdua, mas se as pessoas tomarem consciência do significado, da importância da política, eu tenho certeza que há grandes chances, se for da vontade de Deus também, primeiramente se for da vontade de Deus, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Eu não sou nada sem Deus.
e se for da vontade dele eu chegar lá, pode ter certeza que eu vou honrar cada voto depositado em mim. Então, meu número, como o Lucas falou, para deixar aqui registrado, é 30022. 30022. E pode me cobrar depois, pode deixar aqui a live salva, pode me cobrar tudo que eu disse, pode me passar na cara onde me vê, porque é o seguinte, tem outra coisa que eu sigo bastante, um ditado, que diz o seguinte: a palavra convence, o exemplo arrasta. Então vamos para cima, já chegou a hora, já passou da hora, na verdade, da direita ter vez e voz aqui em Gravatá. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado novamente, Rinaldo, pela sua participação. Espero que futuramente você esteja fazendo nova entrevista aqui, né, já próximo da eleição. E obrigado novamente. Eu que agradeço, Lucas. Estamos juntos, meu irmão. Forte abraço e parabéns pelo trabalho. Você vem dizendo um trabalho muito importante aí. Meu irmão, só tenho a agradecer. Gratidão. Tchau. Tchau, meu irmão.